Sejam todos bem-vindos à 7ª conferência da fase B do curso de autoconhecimento. Esta é uma conferência muito importante, na qual falaremos detalhadamente sobre o que é a iniciação e sobre as diversas provas às quais seremos submetidos para entrar e avançar no caminho iniciático. Vamos dar início a este tema explicando o que é iniciação. Ao recebermos estes ensinamentos, começamos a entender que nossa vida tem um propósito muito maior do que entendíamos até agora. A vida da grande maioria da humanidade consiste em nascer, crescer, envelhecer e finalmente morrer tentando alcançar algum desenvolvimento pessoal e material, talvez crendo que na vida após a morte serão favorecidos pelas crenças que tiveram durante a existência. Porém, quando começamos a compreender que cada existência que vivemos como humanos é uma oportunidade de alcançar o propósito para o qual existimos, que é a autorrealização íntima do ser, ou despertar 100% da nossa consciência, então um caminho cheio de mistérios começa a se tornar visível para nós, e este é o caminho iniciático, no qual devemos entrar e percorrer para desenvolver plenamente a nossa parte espiritual. Devemos compreender que a iniciação não é algo que receberemos em algum lugar deste mundo físico, tampouco está relacionada com títulos ou diplomas acadêmicos, sociais ou religiosos adquiridos no mundo físico. A verdadeira iniciação é um processo interno, é algo muito íntimo da alma. A iniciação é a nossa própria vida vivida intensamente com retidão, sabedoria e amor. O eu não recebe iniciações ou graus. O íntimo, nosso ser interior, é quem recebe as verdadeiras iniciações. Comprovaremos o progresso no caminho iniciático nos mundos internos, através das experiências astrais conscientes. E tudo relacionado a essas iniciações e aos diferentes processos iniciáticos que vivenciamos, é algo muito íntimo entre nós e o nosso ser, portanto não devem ser contados a ninguém no mundo físico. Entramos no caminho iniciático quando conseguimos acender dentro de nós o fogo sagrado da Kundalini, e avançamos nas diferentes iniciações à medida que criamos nossos corpos solares. Existem 5 iniciações importantes de mistérios maiores. Estas iniciações não podem ser alcançadas sem magia sexual e Kundalini. Portanto, devemos ter claro que para receber estas iniciações devemos estar trabalhando com o fogo sagrado da Kundalini na prática do suprassexo, com um cônjuge estável do sexo oposto em fidelidade, castidade e amor. Também é importante saber que todas as iniciações e graus, conferidos por muitas escolas do mundo físico, realmente não têm nenhum valor nos mundos superiores. Os mestres da Loja Branca só reconhecem como verdadeiras e legítimas iniciações as da alma. São totalmente internas e estão relacionadas com a criação dos corpos solares da primeira montanha. Uma vez que o fogo sagrado da Kundalini acende na coluna vertebral, no mundo astral recebemos uma pequena espada, que vai crescendo na medida que galgamos as iniciações. Assim, quando conseguimos condensar a energia sexual nas 33 vértebras de um corpo, recebemos uma iniciação. A criação de um corpo pode durar, aproximadamente 2 anos e meio, com um nível de trabalho contínuo. Os mestres da Loja Branca não valorizam graus e hierarquias do mundo físico. Estão interessados apenas na Kundalini, examinam e medem a medula espinhal. Se o estudante não levantou a serpente, para eles é um simples profano, como qualquer outro, ainda que ocupe alguma posição elevada no mundo físico. Portanto, devemos ter em mente que o primeiro passo para ingressar no caminho iniciático é acender o fogo sagrado da Kundalini em nossa coluna vertebral, para receber a espada de prata no mundo astral. Na conferência número 5 da fase B, vimos o processo de equilíbrio dos centros e a fabricação dos mercúrios, fundamental para que alcancemos o nível ideal de purificação energética para chegar a este ponto. Para isso, precisamos estar centrados em praticar a auto-observação de momento a momento, para descobrir os pequenos detalhes do ego que se manifestam em nós, e não permitir o desperdício da nossa energia. Além disso, devemos trabalhar na meditação todos aqueles detalhes da luxúria que não nos permitem deixar de perder nossa energia sexual. Isso, a fim de obter o nível necessário de castidade. E quando estivermos nesse processo, quando nosso mercúrio já estiver amarelo, vão nos lançar uma prova de fogo, na qual será comprovado se já temos o nível de controle sobre nosso fogo interior, isto é, sobre nossas paixões. Geralmente é uma prova de raiva, em que naquele dia ocorreu um atrito com o cônjuge.
E se nos recusamos a brigar e discutir, e em vez disso praticarmos a morte psicológica, eliminando tudo o que surgiu dentro de nós, e nessa noite praticarmos suprassexo, o fogo sagrado se acenderá em nós. Naquela noite, quando transmutarmos a energia sexual, nosso mercúrio se tornará vermelho. E se nos projetarmos conscientemente ao astral a partir de então, poderemos ver que temos uma pequena espada prateada no lado direito do cinto. Assim, entramos no caminho iniciático, começando pela regeneração do corpo físico, correspondendo à primeira iniciação dos mistérios maiores. Vamos estudar o que são as 5 iniciações da primeira montanha. A primeira iniciação está relacionada com a ascensão da primeira serpente, que corresponde ao corpo físico solar. Quando conseguimos condensar a energia sexual nas 33 vértebras do corpo físico, e o fogo atinge o campo magnético da raiz do nariz, esta iniciação está finalizada. Esta iniciação nos confere poderes sobre os elementais da terra, os gnomos e os pigmeus. Para completar esta iniciação, precisaremos passar por certas provas relacionadas à tribulação e à pobreza. Além disso, provas constantes nas quais nossa paciência e castidade serão testadas. A segunda iniciação está relacionada com a segunda serpente, ou segunda ascensão da Kundalini, que corresponde ao corpo vital solar. Quando o fogo atinge o campo magnético da raiz do nariz, esta iniciação está concluída. Confere poderes sobre os elementais da água, as ondinas e nereidas. Para completar esta iniciação, precisaremos passar por certas provas relacionadas à tribulação e à pobreza. Além disso, precisaremos passar por constantes provas nas quais nossa paciência e castidade serão postas à prova. Para os homens, a segunda iniciação de mistérios maiores traz prisão, acusando-os de um crime que não cometeram. Terão de passar 1 ou 2 semanas na prisão, e deve passar nesta prova sem se desesperar ou cair na arrogância. A terceira iniciação está relacionada com a criação do corpo astral solar. Quando o fogo atinge o campo magnético da raiz do nariz, deve descer até o coração por um caminho secreto. Terminada esta iniciação, nasce o astral do fogo. O neófito deve percorrer, em corpo astral, todo o drama da paixão de Cristo. Ele deve ser crucificado, morto e sepultado, deve ressuscitar e descer ao abismo permanecendo lá por 40 dias antes da ascensão. Este é um processo interno que se vive no mundo astral. É preciso saber amar o cônjuge para receber esta iniciação. A união sexual deve ser repleta de imenso amor. Cada beijo, cada palavra, cada carícia deve ser totalmente livre de desejo. Para completar esta iniciação, precisaremos passar por constantes provas nas quais serão provadas a nossa obediência ao Pai e a nossa lealdade à nossa energia e ao cônjuge. Ao final desta iniciação, o iniciado recebe poderes sobre as salamandras do fogo. A quarta iniciação de mistérios maiores está relacionada com a criação do corpo mental solar. O fogo sagrado sobe até o intercílio e desce ao coração. A mente deve ser crucificada e estigmatizada nesta iniciação. No mundo da mente brilha o fogo universal. Cada uma das 33 câmaras que estão abertas nesta iniciação ensina terríveis verdades. Nesta iniciação precisaremos enfrentar diversas provas nas quais será medida a nossa capacidade de nos desapegarmos de tudo. Além disso, aqui será necessário muito trabalho de sacrifício pela humanidade e aprender a não criticar. Ao final desta iniciação, recebe-se o poder sobre os elementais do ar, os silfos e sílfides, bem como o manejo voluntário dos corpos astral e mental solar. A quinta iniciação de mistérios maiores está relacionada com a criação do corpo causal ou da vontade solar. Lá, o fogo sagrado deve subir até o intercílio e descer ao coração. Todo aquele que termina esta iniciação converte-se em homem verdadeiro com uma verdadeira alma humana. Nesta iniciação aprendemos a fazer a vontade do Pai. É na quinta iniciação que devemos decidir por um dos 2 caminhos, o caminho do Nirvana ou o caminho direto. Na quinta iniciação nasce o corpo da vontade consciente. Para completar esta iniciação, precisaremos passar por certas provas nas quais será medida a nossa vontade de renunciar ao mundo, a nossa vontade, e fazer a vontade do Pai interno. Vamos agora falar detalhadamente sobre as provas da iniciação. Quando alguém entra no caminho da iniciação, quando começa a trabalhar, uma série de provas terríveis se apresentam diante de si.
Porque o iniciado deve ser testado de todas as maneiras, para ver se merece ou não continuar subindo. São meses e até anos que será testado diariamente para ver se consegue entrar no caminho e cumprir cada iniciação. Os primeiros tipos de provas de que falaremos hoje são as provas dos detalhes. São pequenas provinhas que nos aplicam diariamente, de momento a momento. É uma disciplina rigorosa. Para termos um bom desempenho em tais provas, o trabalho psicológico da morte em marcha momento a momento é essencial. Porque qualquer um poderia passar nas grandes provas, porém não em pequenas provinhas. E é aí que a maioria dos iniciados se estagnam, porque não acreditam que seja uma prova. Estas pequenas provas nos são apresentadas em situações cotidianas, como pegar uma moeda do chão. E podemos pensar, esta moeda não vale nada, mas com essa ação estaremos perdendo uma prova de detalhes, pois está tomando para si algo que não lhe pertence. Nos provam de todas as maneiras financeiramente com a família, honestidade, ambição, orgulho, luxúria, raiva, ciúme, tirania, preguiça, etc. E é a prática constante da autoobservação e da morte psicológica que nos permitirá passar nestas pequenas provas. O que cada um ganha ao passar nestas provas é pago em graus ou iniciações. É um trabalho árduo, ninguém recebe nada de graça, tudo tem que ser conquistado. E estas provas são lançadas tanto física quanto internamente. Isto significa que seremos testados tanto na forma como agimos no plano físico em uma determinada situação, como também na forma como agimos nessas situações no mundo astral. E devemos passar nos testes em ambos os níveis. Se não os passarmos, devemos começar a meditar sobre aquela situação, a observar, compreender e eliminar os defeitos que nos levaram a agir incorretamente. Assim, da próxima vez que nos aplicarem essa prova novamente, já teremos melhor entendimento sobre ele, o que nos permitirá passar e seguir em frente. Existem também as provas dos guardiões. Enfrentaremos a primeira destas provas durante a criação do corpo astral solar. Isto será diante do guardião do mundo astral. Nos veremos no mundo astral diante de um monstro horrível, e nós o enfrentamos, nos lançando sobre ele para derrotá-lo com a espada. Aquele que foge não é bom como iniciado porque permanece escravo do ego. Esse monstro personifica o nosso ego, sentirmos medo e fugirmos, mostramos que não estamos dispostos a eliminá-lo. Esta prova é lançada uma vez e se falharmos, é lançada mais 2 vezes. Se formos derrotados 3 vezes, perderemos a força e sairemos do conhecimento. O segundo desses testes será diante do guardião do mundo mental. Vamos enfrentá-lo para a criação do corpo mental. Devemos saber que a mente do homem não é humana, está em estado animal. Cada um tem, no mundo mental, a aparência que lhe corresponde segundo seu caráter. O astuto é uma verdadeira raposa, o apaixonado parece um cachorro ou um bode. O encontro com o guardião do umbral do mundo mental é mais assustador. Este é o grande guardião do umbral do mundo mental. Nesta larva, nossos crimes mentais são personificados. Aqueles que falham nesta prova serão escravizados pelo monstro horrível. Passaremos enfrentando-o, nos jogando sobre ele para derrotá-lo com a espada. A terceira e última dessas provas será diante do guardião do mundo da vontade, ou guardião dos caminhos. Isto acontecerá durante a criação do corpo causal solar. No encontro com este guardião, devemos decidir se escolhemos o caminho direto, estreito e difícil, que leva ao Cristo, ou o caminho amplo e fácil do Nirvana. O guardião diz ao iniciado: você fez um bom trabalho até agora, porém deve escolher um destes 2 caminhos, o estreito e difícil que leva ao absoluto, ou este largo e pavimentado que leva ao Nirvana. Aquele que não está disposto a fazer a vontade do Pai, escolhe o caminho do Nirvana, o caminho fácil. 999 em cada 1000 iniciados escolhem o caminho do Nirvana. Todo aquele que se dispõe a fazer a vontade do Pai, pede ao Pai que escolha o caminho. Apenas 1 em cada 1000 iniciados escolhe o caminho direto. O caminho do Nirvana pode nos levar a fazer parte das sociedades do Nirvana que vivem em paz e harmonia em diferentes planetas do universo. Mas ao escolher este caminho, ficaremos estagnados ao nível de homens, tendo conseguido apenas despertar cerca de 70% da nossa consciência. Somente aqueles que se arriscam a seguir o caminho direto que leva a ingressar na segunda montanha da iniciação, conseguem unir-se à sua alma divina e realizar dentro de si o nascimento do Cristo íntimo. E portanto, serão eles que conseguirão avançar em direção à autorrealização íntima do ser,
e ao despertar de 100% da sua consciência, tornando-se assim cosmocriadores com liberdade de movimento neste e em todos os universos. E há também as provas dos 4 elementos. São as provas da terra, fogo, água e ar. Enfrentaremos estas provas a cada momento, porque nelas as hierarquias saberão como está o iniciado espiritualmente, se está praticando ou não. Estas provas servem para nos temperar, para que forjemos vontade e seriedade no trabalho interior. As provas da terra estão relacionadas à pobreza. Durante estas provas, no mundo astral, o estudante se vê preso entre 2 pedras que se aproximam ameaçadoramente, sente-se preso. Se gritar de horror, inevitavelmente será reprovado. Temos que aprender a aproveitar as piores adversidades. As piores adversidades são as melhores oportunidades. Devemos aprender a sorrir diante das adversidades, esta é a lei. Aqueles que sucumbem à dor diante das adversidades da existência, não conseguem passar vitoriosos pelas provas da terra. Assim, no nível físico teremos que vivenciar situações relacionadas à economia, e se enfrentarmos conscientemente estas situações, aplicando as ferramentas psicológicas que temos, passaremos nas provas interna e externamente. Nas provas de água, o estudante é lançado ao oceano no mundo astral, e acredita estar se afogando. Aqueles que não sabem adaptar-se às diversas circunstâncias sociais da vida, aqueles que não sabem viver entre os pobres, aqueles que, depois de naufragarem no oceano da vida, rejeitam a luta e preferem morrer, os fracos inevitavelmente serão reprovados. As provas de fogo servem para provar a serenidade e doçura do estudante. Os irados, os coléricos fracassam inevitavelmente nestas provas. Durante estas provas, no mundo astral, o estudante se vê perseguido, insultado, caluniado, etc. Muitos reagem violentamente e retornam ao corpo físico tendo falhado na prova. Em outras ocasiões, durante estas provas podemos nos ver no astral envolto em chamas. As chamas horrorizam os fracos, aqueles que no mundo físico não sabem controlar o seu fogo apaixonado e irado. E também teremos que passar por constantes provas de ar. Quem se desespera com a perda de algo ou alguém, quem não está disposto a perder o que mais ama, fracassa nas provas do ar. No mundo astral, o candidato é lançado em um precipício. O fraco grita e retorna horrorizado ao corpo físico falhando na prova. Estas são basicamente as provas relacionadas à iniciação. Se realmente queremos percorrer o caminho que nos leva à libertação, devemos aprender a aproveitar as piores adversidades da vida, porque ali está oculta a possibilidade de avançar neste caminho. Este foi o tema de hoje. Na próxima conferência estudaremos tudo relacionado ao fogo sagrado. Todos estejam cordialmente convidados a se juntar a nós e estudarmos este interessante tema. Muito obrigado por assistir e compartilhar. Até lá!